O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. O YouTube aborda a mulher elogiando ela, dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a garota o ignora completamente e continua andando. O rapaz continua tentando conversar com ela, perguntando aonde ela vai e a elogiando, mas a mulher continua andando sem dar nenhuma chance para o rapaz. Então, sem sucesso ao tentar conversar com a mulher, ele vai em direção à sua Lamborghini. Quando a mulher vê o glorioso carro de luxo de Nate, a garota volta na mesma hora para conversar com ele e ela volta elogiando o carro de Nate. O YouTube pergunta para onde ela estava indo e a mulher responde dizendo que estava indo beber com algumas amigas. Nate então pergunta o que ela estava planejando fazer durante o dia. Ela então diz que só queria sair com alguns amigos e nada mais. Em seguida, a mulher pergunta ao YouTube se ela poderia dar uma volta em seu carro para eles se conhecerem melhor. Mas o rapaz logo questiona, dizendo que a garota há pouco tempo ela não tinha dado nenhuma chance para ele. A garota responde dizendo que é porque agora ele tem um bom carro e ela gosta muito disso. A mulher pergunta para onde Nate estava indo e Nate fala que estava indo para sua casa descansar um pouco, que ele tinha acabado de chegar de uma longa viagem. Após isso, ela se oferece para ir com o YouTube para sua casa, mas ele continua questionando por ela não ter dado nenhuma atenção para ele. Mas o Nate fala que não consegue conversar normalmente sem lembrar de ser totalmente ignorado por ela, mas ela continua dizendo para ele esquecer isso para eles andarem juntos. Nate muda de assunto e pergunta o nome dela, e ela diz seu nome é Kate. O YouTube pergunta com que ela trabalha. A moça responde falando que ela trabalha com um restaurante mexicano. E se caso o Nate estiver com muita fome, ele pode ir lá também. O Nate gosta da ideia e mais uma vez elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e também se veste muito bem. Ela então aproveita a oportunidade de mais uma vez e pede para entrar no carro luxuoso do Nate. O rapaz pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar no carro. Ela, sem pensar duas vezes, entra no carro do rapaz pensando que vai se dar bem com o YouTuber. Em seguida, após ela entrar no carro de Nate, ele pergunta o que ela está a fim de fazer e a mulher responde dizendo que iria se divertir com ele. O rapaz então pergunta se ela tem namorado. A garota diz que não, mas que está procurando um. O YouTube então volta a questionar a mulher, falando sobre como ela mudou de ideia rapidamente quando viu o carro dele. Ela diz que mudou sim, pois ele parece ser uma pessoa que tem muito dinheiro. O rapaz então fala para a garota que não gostou nem um pouco da atitude dela e pede para ela descer do carro e diz que não sai com interesseira. A mulher xinga o YouTube e desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o Nye abordando essa linda garota do lado do seu Lamborghini. Ele aborda a mulher elogiando e pergunta aonde ela vai, mas a mulher já responde para o rapaz dizendo que não está interessada. Nye então tenta perguntar o nome dela e fala que só estava tentando fazer novas amizades, mas a mulher diz que nunca falaria seu nome para ele e continua andando. Nye, após isso, toma um fora e dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece e a mulher, quando vê o carro do rapaz, fica impressionado e logo volta querendo conversar com ele, mostrando muito interesse pelo rapaz. A garota surpresa pergunta se aquele carro é mesmo de Naye. O YouTube diz que sim e fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos. O rapaz pergunta o porquê da mulher ter o tratado tão mal na calçada. Então ela diz para ele esquecer aquilo e fala para eles se apresentarem um para o outro. Naye pergunta o nome dela e ela fala que seu nome é Cecília e em seguida os dois se apresentam. Após eles se apresentarem, o rapaz pergunta de onde a garota é. E ela diz para Naye que nasceu em Bronx, mas que mora ali há 12 anos. O YouTube muda de assunto e pergunta para a mulher se ela conhece algum restaurante que tenha frutos do mar por ali.
e ela diz que conhece e que eles poderiam ir juntos até lá. Naya então elogia ela mais uma vez e aceita em seguida, e eles entram no carro. Após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta com que a garota trabalha, e ela diz para ele que trabalha como modelo. O Naya então se interessa pela profissão dela e pergunta se ela namora. A mulher diz que não e fala que terminou seu namoro mais ou menos uns 5 anos. Então ela repara na joia no dedo de Naya e diz que gosta de caras como ele. O YouTube muda de assunto e pergunta para a mulher onde ela estava indo quando ele a abordou. Ela então diz que estava indo para a casa de uma amiga, pois mais tarde elas iriam em um evento. Naya entende, mas logo questiona a garota, dizendo que ela não deu atenção para ele e só voltou para conversar com ele pelo seu carro. A garota fala para ele deixar isso para lá e que eles irem ir conversando e beber alguma coisa por ali. Mas o YouTube fala que não pode sair com ela, pois ela é muito interesseira e só estava ali conversando com ele pelo carro. Naya pede para ela descer, mas a garota continua insistindo para eles darem uma volta. Mas o YouTube recusa. A mulher desce achando ruim, mas no final acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Naya. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar 2 vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. Começa com Naya, que aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e tenta conhecê-la. Porém, a mulher já é bastante grossa e fala que ele não faz o tipo dela.
Ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Em seguida, Naya deixa sua maleta recheada de dólares despencar no chão e a mulher volta na mesma hora e finge ajudá-lo. E pega alguns dólares e coloca em seu short. Em seguida, Naya pergunta o que ela está fazendo e pega dela o dinheiro de volta. Ela então responde que ele é muito rico e isso não vai fazer diferença para ele. Em seguida, o youtuber tenta ir embora e a mulher pede para ele esperar e fica interessada em conhecê-lo. Naya então fala que ela nem deu atenção para ele, que já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que faz sim e pede para ele pegar o número dela. Na sequência, depois dele pegar o número da garota, ele pergunta se ela quer dar uma volta com ele em sua Lamborghini. A mulher fica admirada e fala que quer sim e que nem acredita que ele tem um carro desse. Naya então chama ela para lhe mostrar a sua Lamborghini. Ela fica muito admirada em saber que aquela Lamborghini ali é dele. Ela então pede para tirar algumas fotos com o carro de luxo. Naya então pega alguns dólares na mala e entrega para ela tirar a foto e ficar ainda mais bonita. Em seguida, ele começa a tirar as fotos dela e fala que vão ficar ótimas. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela deveria ser sua namorada. A mulher responde que ela tá solteira e que eles podem se conhecer melhor e quem sabe rolar alguma coisa. Na sequência, a mulher muito interessada pede para entrar na Lamborghini. Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então fala para ela entrar no carro e ficar à vontade para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o Naya pergunta por que ela ignorou completamente quando tentou falar com ela, pois ela viu sua maleta cair no chão e na mesma hora ela veio falar com ele. Ela fala que só queria ajudá-lo. Ele então questiona que ela tentou ficar com o dinheiro dele. E ela responde que ele é rico e que isso não faria diferença para ele. Naya então fala que ela mostrou ser uma garota muito interesseira. E ela responde que não é interesseira e que ele está muito enganado. O YouTube então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. Ela então tenta convencê-lo a levá-la a dar uma volta e fala que eles podem se dar muito bem. Naya fala que não e manda ela descer do carro. Ela desce do carro chateada e acaba sendo rejeitada pelo Naya e acaba se dando mal.